o teu lar, os teus filhos da tua casa, o teu trabalho, a tua entrada, a tua saída do retaguarda. E que o Senhor continue assim te usando na simplicidade de uma serva que tu és, para a glória do nome santo do teu, para o nome do Senhor. Nós choramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. O tema da ministração desse congresso de mulheres é o tema que arde meu coração o tempo inteiro. Se eu pudesse, eu só pregava sobre o avivamento. Porque aqueles que são gerados no fogo, eles anseiam pelo fogo da presença. E uma igreja verdadeiramente restaurada é uma igreja avivada pelo sangue do Cordeiro. E por isso eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem a sua palavra, né? Um texto base, a qual nós vamos ler novamente. Porque nós precisamos esconder a palavra de Deus no nosso coração, para não pecarmos contra Ele, e que tudo aquilo que aqueles apóstolos viveram na sua época, que a porção que o Senhor tem para esses dias, que nós possamos verdadeiramente viver o avivamento, que nós possamos verdadeiramente não sair daqui como um congresso, mas que nós possamos sair daqui como chamas vivas do Espírito Santo. E em reverência à palavra de Deus, nós vamos permanecer de pé. Amém? Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom, digno é de toda a honra, de toda a adoração neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor passeia em meio ao teu povo, e a chama do Espírito Santo ela está viva. E o Senhor diz assim: se você crer, você vai ser batizado. E se você ainda não crê, o Senhor diz para ti: tu serás contagiado pela glória. Não é escapatória para ti, diz o Senhor, igreja. E o inimigo tem tentado calar a voz profética da geração. O inimigo tem tentado calar o dom espiritual de línguas, porque muitas pessoas têm vivido o falso evangelho, e o falso evangelho para pagar o novo, o verdadeiro, limpo evangelho de Cristo. E muitos irmãos estão constrangidos de orar em línguas e irmãos pela afronta da palavra falsa, mas o Senhor levantará o povo em verdade. Que na sua boca sairá fogo. E nós não teremos medo de viver o que Deus diz para nós. E a sua promessa, assim como se cumpriu no livro de Atos, se cumprirá nesta noite. Amém? Vamos lá. Atos dos Apóstolos 2, a partir do versículo 1, que diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. Repitam comigo: concordantemente. Aleluia. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram visitas eles em línguas repartidas como de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles. E todos, repitam comigo, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz, e ela tem nos dado direção, Senhor, do nosso caminhar, em nome de Jesus. Amém? Podemos recitar, irmãos? Em primeiro lugar, só recebe o avivamento se nós estivéssemos em concordância com uma palavra. Se o culto está acontecendo hoje, se o aniversário da rede de mulheres está acontecendo, aconteceu ontem, aconteceu hoje, é porque as mulheres de Deus, elas se concordaram. Elas concordaram em um comando. Então, para que algo acontecesse em nossas vidas, não é à toa, não é eu estar despercebido e a glória do Senhor vir, não. Eu preciso primeiramente estar em concordância com o seu irmão. Diga assim: meu irmão, eu me concordo contigo.
Nós estamos juntos. Eu não vou avançar sozinho, eu preciso de você. Amém? Então, todos concordantes no mesmo lugar. O Senhor, Ele quer te abençoar onde você estiver. O Senhor, Ele quer nos abençoar onde nós estamos. Noemi, ela sofreu com sua família grandes perdas, porque elas saíram da casa do pão, porque ali estava faltando o alimento e foi para outro lugar. Mas nós precisamos permanecer, porque onde nós estamos é onde o Senhor vai nos usar. Amém? Glória a Deus. Segundo passo para que haja um avivamento, só há avivamento para aqueles que veem o Cristo vivo. Não vive avivamento quem reconhece o Cristo morto. Só há avivamento para aqueles que reconhecem a glória de Deus e o que Deus pode fazer através disso. Se vai ser na minha casa, minha situação, a vida espiritual ao vivo, os pactos que eu já fiz, e tantas pessoas que já oraram por mim, eu não tenho mais jeito. Para um Deus morto, verdadeiramente não tem jeito. Para uma religião morta, verdadeiramente não tem jeito, igreja. Mas para o Deus vivo, Ele que venceu todas as coisas, é o Deus que vai te dar força para vencer. É o Deus que vai nos fazer passar de um ambiente de fragilidade, de vulnerabilidade, para um ambiente de vida. Verdadeiramente a igreja hoje ela precisa viver Pentecostes. Então só vive Pentecostes que vê Deus glorificado. Então o Senhor vai tirar as escamas dos teus olhos, igreja, para que você veja Deus glorificado, o Senhor glorificado na tua casa, o Senhor glorificado nos teus sonhos. Por mais que o inimigo tentou te destruir, está no fundo do poço, o Senhor vai te dar um caminho de recomeço. Em nome de Jesus. Então, para vermos o avivamento, nós precisamos estar unidos. Nós precisamos estar no mesmo lugar. E nós precisamos enxergar Deus glorificado e obedecer a sua voz. Amém? Então veio aquele vento veemente. E a palavra diz que todos foram batizados no Espírito Santo. Nós vemos na história chamas de avivamento, focos de Espírito Santo, um irmão é contagiado e outro não. Mas no verdadeiro avivamento, todos são. Todos que estão na casa. E o Senhor diz assim: você não vai ter como fugir, igreja. Você não terá como se esconder. Porque se você estiver no ambiente, você será contagiado. E aquilo que você criticava de outrora, o Espírito Santo vai te tomar e vai ampliar a tua visão. Mas para que houvesse esse avivamento, primeiro tem que existir uma profecia. Então, para acontecer a igreja do quilômetro 3 hoje, existia uma palavra profética sobre este lugar, sobre o terreno, sobre o que Deus ia fazer. Então, para que se cumprisse, existia uma palavra profética. E a palavra foi no livro de Joel, capítulo 2 também, lá no versículo 28. E o Pentecostes, ele veio se cumprir a palavra do Senhor. E nós vamos cumprir tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para nós, amém? Eu tenho dito ao Senhor, nada daquilo que o Senhor estabeleceu para mim venha se perder. Mas que eu possa cumprir tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para mim. E que a igreja Sinai do quilômetro 3, que o pastor Bança e a pastora Paula, amém, pastora? Amém, pastora Paula. A gente não deseja títulos, eu também não desejava. Mas eu entrei em níveis de guerras tão profundos que eu precisei de uma patente espiritual. Porque só luta com o príncipe quem tem autoridade de príncipe. E quando eu entrei numa batalha espiritual, o Senhor me mostrou um principado gigante. E eu tinha vida no altar, eu achava que a minha vida no altar, que a minha vida de oração bastava. Porque eu também acredito, não existe ministério de pastor sozinho, não existe. Mas se tem um pastor e nós como coadjutoras juntos no propósito, nós precisamos de uma patente para esses dias. E o principado ele era grande, e a minha vida de oração não era o suficiente. E o Senhor olhou para mim e disse assim: só luta com o príncipe, quem é príncipe? E tu rejeitaste. E aquele dia eu chorei muito, porque a pessoa que eu precisava libertar era da minha família. A pessoa que eu precisava
precisava libertar era da minha família. E naquele momento eu não tive o que eu mais precisei, que era a patente. E precisou vir uma pessoa, uma patente espiritual, para fazer aquela obra e lutar contra aquele principado e mandar embora. E eu disse: Senhor, nada daquilo que o Senhor tem para mim, eu vou lançar fora. Então nós precisamos revestir de toda a autoridade, toda a palavra que o Senhor tem para nós, para vencermos esse dia mal. E que para tudo aquilo que o Senhor tenha para nós, nós possamos cumprir em nome de Jesus. Amém? E Joel diz assim: e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda, e realmente foi sobre todos, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu tomo posse dessa palavra. O inimigo, ele não vai roubar os nossos filhos, porque quando os nossos filhos profetizam, eles se tornam profetas. Eles se tornam boca de Deus em um ambiente. E o Senhor diz assim, ó: e os vossos velhos sonharão. Quando a pessoa ela chega em uma determinada idade, ela fala: não quero mais nada. Muitas vezes murmura, passou por tanta luta, por tanta dificuldade, tanta prova, já viu tanta coisa, tanta palavra, nada aconteceu, e fica ali naquele espírito de murmuração e naquela coisa, como se não tivesse mais esperança. Mas o Senhor lhe dará sonhos aos nossos anciões da igreja. O Senhor dará novidade de vida e esperança com a base do avivamento. E a palavra fala assim, que os jovens terão visões. Muitas das vezes o Senhor vai renovar a visão da igreja, porque a gente espera uma ação visionária do líder, a gente espera uma ação visionária do sacerdote, de um ancião, de uma pessoa que tem maior conhecimento. Mas o Senhor vai dar a vocês, jovens, e vocês viverão tudo aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida de vocês. Eu lembro que quando o Senhor me chamou há 22 anos atrás, eu era uma menina, e as visões que o Senhor me deu têm se cumprido e irão se cumprir. E o Senhor vai fazer sobre nós nesses últimos dias, nessa última chuva, uma palavra profética para a igreja: um avivamento. E o Senhor disse: por que tarda o avivamento? Por que tardar o avivamento? Se esse avivamento nos fará tão bem, igreja, nós precisamos ansiar por esse avivamento, mas para que ele aconteça, as chamas, as velas, elas precisam estar direcionadas no vento de Deus. Elas precisam estar no lugar certo para que esse fogo se espalhe. Como é que acontece uma queimada? Há uma brechinha de fogo tão pequena, mas quando o vento vem e sopra, aquele fogo ele começa a aumentar e ele vai contagiando tudo que está ao redor, até que ele se torna incontrolável. E esse é o que o Senhor quer fazer para a sua igreja. Nós viveremos o avivamento se nós tivermos sede de Deus, sede das coisas de Deus. E eu te pergunto: você veio fazer o que aqui, igreja? O que você veio buscar? Muitas das vezes nós vamos para a casa de Deus porque nós queremos ser abençoados, porque nós queremos uma semana abençoada, porque nós vivemos muitas das vezes de campanha. Senhor, se eu for para a tua casa, tu vai me dar o alívio. Nós precisamos vir para a casa de Deus porque verdadeiramente nós precisamos desejar a face de Deus. Porque quando nós desejamos a face de Deus, nós não precisaremos mais correr atrás das coisas. As bênçãos do Senhor nos acompanharão. E aquilo que antes era choro, era dor, era luta, da noite para o dia o Senhor começa a consertar as coisas. Da noite para o dia o Senhor começa a fazer, o sobrenatural, o financeiro ele começa a destravar, a vida sentimental começa a destravar, o Senhor começa a libertar a casa, o Senhor começa a libertar os filhos, o Senhor começa a te fazer prosperar. Aquela angústia que havia para você, a paz interior do Senhor começa a animar o teu coração, porque quando o avivamento dos céus vem,
vem, tudo se é posto no seu lugar. E o que eu acho lindo é que naquele momento que aconteceu o avivamento, sempre vai existir duas palavras. Palavras de contradição e palavras de vida. Quando o avivamento aconteceu naquele lugar, aqueles homens estavam andando e em Jerusalém existia povos de todos os lugares, de todas as línguas, e aquele povo estava disperso em meio a um grande sofrimento. Mas quando o avivamento veio, que tomou os discípulos de Jesus, a palavra de Deus diz que eles se reuniram, que aquele avivamento atraiu o povo, e quem falava em outras línguas começou a entender o seu em um só idioma. Quando o avivamento vem, ele quebra toda a facção, toda a divisão, ele quebra toda a torre de Babel, ele quebra toda a meia palavra. Eu acredito até aqui, a irmã Paula falou assim, mas eu não concordo, eu concordo até aqui, daqui eu já acredito de outro jeito. Não, quando o avivamento vem, ele traz um alinhamento para aquele povo. Todo mundo começa a se entender e a falar em uma só linguagem. Mas quem está de fora daquilo ali, os questionava, eles estão bêbados, aqueles homens são loucos, aqueles homens são bêbados. Mas existe uma palavra dos céus para nós, e existe uma palavra da terra para nós. Eu não sei o que as pessoas falam de você, que você é um bêbado, que você é um louco, que você foi um drogado, que você é um perdido, que você é uma perdida, que o que agora, o que você está fazendo na igreja. Mas nós precisamos viver aquilo que o Senhor diz para nós. E quando o Senhor toma Pedro, uma autoridade para dizer assim: nós não somos loucos, nós não estamos bêbados, nós estamos cheios do poder de Deus. E aquela palavra e aquela autoridade de Pedro impactou quase 3.000 homens. E aqueles homens impactados, eles não sabiam o que fazer. Em Atos 2:37 ele diz a Pedro e aos apóstolos: o que faríamos, homens e irmãos? O que faríamos? E muitas das vezes você está aqui perguntando: o que é que eu vou fazer? Eu não consigo, o que é que eu vou fazer? E pela grande sabedoria e autoridade ele diz: arrependei-vos, arrependei-vos, para que você seja batizado em nome de Jesus Cristo, e para que haja remissão do teu pecado, e para que você receba o dom de Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso. Só há avivamento, a base de um avivamento é o arrependimento. Para eu estar, para o pastor bonitinho agora aqui, a mulherzinha do pastor não tem pecado? Tem. Para eu estar aqui, eu precisei me prostrar diante do Senhor todos os dias. Nós precisamos nos lavar, porque o Senhor só vai usar aqueles que se arrependem. E o Senhor, Ele é lindo, porque Ele não te acusa, Ele te lava, Ele te leva ao arrependimento, Ele te salva e Ele automaticamente te usa. E o Senhor vai levantar os avivalistas dessa geração. E logo após o Pentecostes houve várias chamas de avivamento pelo mundo, em vários lugares. E Reverendo ele fala algo interessante, que os avivalistas da igreja, eles são como aqueles funcionários de uma fábrica, pastor Paulo. Existem funcionários de uma fábrica que eles são responsáveis somente em consertar o que está errado. Se a máquina quebra, ele tem que consertar. Se o computador dá defeito, ele tem que consertar. Ele não olha o que está certo, porque o que está certo está caminhando, glória a Deus. Mas ele se preocupa naquilo que está errado para se consertar. E assim o Senhor levanta homens e mulheres de Deus. Foi assim que o Senhor levantou João Batista, foi assim que o Senhor levantou Jeremias, para confrontar o povo, não para matar o povo, mas para confrontar o povo, para que eles vivam. E o Senhor vai nos levar com palavras de vida, não de morte, com palavras de vida e não de morte. E assim o Senhor fez no grande avivamento da
Tira fora tudo aquilo que é de homem. Nós precisamos dizer assim, ó, isso aqui é imposição de homens, mas isto aqui é a palavra de Deus. E Lutero, ele não teve medo de questionar as práticas erradas da igreja. E o Senhor vai levantar uma geração de avivalistas que não tenha medo de questionar as práticas erradas na igreja e restabelecer a palavra de Deus viva. Onde os membros da igreja não são fantoches dos seus líderes, não são ragamanas cheias, mas estão debaixo da autoridade bíblica para alcançar a salvação humana. E o Senhor vai reformar a igreja protestante nestes dias. Esse é o meu clamor. Senhor, reforma a tua casa, nos dá autoridade para viver a verdade do Evangelho. E que os lutérios dessa geração, Senhor, homens de conhecimento e de palavra, só questiona quem sabe, quem vive e quem lê. Amém, igreja? E logo surgiram mais outros de avivamento. Houve um grande despertar no século XVIII, com alguns avivalistas da Inglaterra, grandes conhecidos como Jonathan Edwards, que caminha, eu sou apaixonada por Jonathan Edwards, porque Jonathan, ele não viveu um avivamento só por si, mas ele trouxe o avivamento para a sua casa, para a sua idade. Então, para mim foi um dos maiores avivalistas, porque quão difícil é a gente conseguir conquistar os nossos, e Jonathan conseguiu isso. Ele tinha uma vida de rotina, ele acordava de madrugada, ele tinha uma vida de rotina de oração, mas ele tinha uma qualidade com sua esposa, ele tinha uma qualidade com seus filhos, ele conseguiu deixar a sua geração, acho que 100 pastores e pessoas de autoridade. Nós precisamos levar para a nossa geração pessoas de autoridade sobre a terra, pessoas que sejam sal, que sejam luz. E nesse despertar o Senhor levantou aqueles grandes homens de Deus que não se preocupavam com o tempo. Eu sempre digo a Marco, o Marco fica rindo de mim, que ele fala assim: moço, tu me pedir para pedir para eu escolher entre o altar da igreja e os meus meninos lá da escola e a rua, pois eu escolho a rua. E ele falou: tu agora está igual o John Wesley, as praças, porque nós entendemos que na igreja nós somos filhos de crente, nós estamos protegidos, nós estamos guardados, mas existe um povo lá fora que não tem ninguém, e que precisa de uma voz que clame, que precisa de uma voz que transforme aquele ambiente de trevas e um ambiente de luz, e muitas das vezes aqueles meninos até não reconhecem o que você está fazendo, às vezes querem te matar, ao mesmo tempo que querem me amar, mas o Senhor te leva a amar o e foi nesse despertar que o Senhor levantou George Whitefield, que não se importava com os tempos. As pessoas brigam por tempo, por cargo no tempo, por título no tempo, por lugar no tempo, quem vai ficar na frente do coral, quem vai atrás do coral. Isso não vai te levar à salvação. Tu vai para o inferno que manda da igreja. Você vai para o inferno dentro da igreja. Porque não é o lugar que está aqui, nem que está em cima, nem que está embaixo. Mas no último dia o Senhor vai pedir para nós: mostra-me as tuas mãos e o que você tem feito. Ah, eu matei o irmão, derrubei o irmão da igreja. Então, se fosse pela lei, quando você mata alguém, quando você mata a imagem de alguém, na época da lei, se amarrava aquela pessoa ao corpo morto, não era assim, pastor Márcio? Porque quando nós amarramos a pessoa ao corpo morto, quem está morto mata quem está vivo. Mas quando vem o avivamento, quem está morto ressuscita e ressuscita o outro. E por isso que nós precisamos viver o verdadeiro arrependimento, para irmos ao avivamento. E o Whitefield, ele foi um homem, sabe o que aconteceu? Que ele não se preocupou mais com o tempo. Ele começou a fazer as caravanas, ele começou a ir para as cidades, ele começou a ir para as praças, para as quadras, para fora, e dizer: grande é o Senhor. Muitas das vezes nós queremos oportunidades no microfone. Eu não peço o pastor para ministrar
procurar a palavra de Deus. Chega um determinado momento que a gente tem um excesso de palavras, de pregações, de tantas informações, que a gente hoje a gente não pode se preocupar com palavra. A gente tem que se preocupar com vida, porque palavra com palavra está aí ao vento. Palavra com palavra está aí ao vento. Nós precisamos nos preocupar com o secreto. Aleluia, Nós precisamos nos preocupar com a presença de Deus para que qualquer coisa que saia da nossa boca possa verdadeiramente impactar a tua vida. E uma das sombras do avivamento que teve, que para mim é apaixonante, porque a gente veio de uma origem batista e a gente se transformou em pentecostal, que foi o avivamento da Rua Azusa, porque o Senhor ele vai usar os improváveis. E em Los Angeles, liderado por William John Simon, né? Pregador afro-americano, ele era um homem negro. Simon, ele participou de uma escola, de um homem de Deus, eu não lembro o nome dele agora, mas diz que Simon, na escola só tinha pessoas brancas. E Simon desejava tanto assistir aquelas ministrações e aprender de Deus, que relatos como que ele aprendia do lado de fora, porque ele não podia entrar no ambiente. Sabe o que Deus vai fazer com nossas vidas? Muitas vezes as pessoas nos colocam do lado de fora e dizem assim: você não pode participar aqui, você não tem vez, você não tem voz. E aquele homem ele não tinha, e ele mesmo assim ele ficava em pé ao lado de fora ensinando aquele ensinamento. Mas um certo dia o Senhor me encheu de tanto poder e autoridade que ele reuniu os amigos e eu acho que foi um local, não foi uma casa, sem contar o pão velho, porque eles foram expulsos por conta do apartheid nos Estados Unidos, que é algo cruel. E ele naquele galpão velho, ele não tinha púlpito. As histórias contam que ele empilhou caixas de sapato e ele colocou a Bíblia e o mundo todo foi Azusa. aleluia. O Senhor vai levantar os improváveis. Pessoas que te rejeitaram e diziam: você não pode. Quantas pessoas olhavam para mim e diziam que eu não poderia? Porque eu não sou improvável. Meu pai não era crente, minha mãe não é crente, minha família era atribulada. Quando eu entrei na igreja, as pessoas olhavam para mim e disseram: vai dar trabalho. Mas quando você quer a presença de Deus, aquilo que de outra hora era vergonha para você, o Senhor te coloca numa posição de autoridade espiritual. E o Senhor usou aquele homem de forma tremenda. O mundo inteiro foi impactado pelo avivamento da Rua Azusa. Antes do avivamento da Rua Azusa, as pessoas estavam frias do Espírito Santo. E depois do avivamento da Rua Azusa, aqueles homens que estavam naquele lugar e as multidões que iam para aquele lugar, que recebia aquele mover espiritual, vamos dizer, como o segundo Pentecostes ali, foram para os seus países. Hoje a igreja pentecostal no Brasil surgiu desse avivamento da Rua Azusa. Então hoje nós temos liberdade no Brasil de orar em línguas por um avivamento que aconteceu lá, deixa eu ver quando, em 1906 a 1915. Hoje nós estamos colhendo esse fruto. Por isso não jogue fora o preço que as pessoas pagaram por você. Não jogue fora. Outra chama de avivamento que no meu coração arde, que eu sou apaixonada, é o avivamento de Gales. O da Rua Azusa foi de milagres, curas e mover do Espírito Santo. Em labareda de fogo, na sua André, em cão, lá e libertação, e o povo caía, glória a Deus. Mas o avivamento de Gales foi um avivamento que para mim foi gigantesco, porque foi um avivamento de quebrantamento. O Senhor levou um homem, foi um avivamento de caráter. E é um avivamento que a igreja precisa passar hoje. Porque nós temos fogo na labareda de fogo, e orando nos inimigos falando mal do irmão, e orando nos inimigos matando os irmãos, orando nos inimigos está pegando lá embaixo. Tem misericórdia, Pai. Então, o avivamento de Gales foi um avivamento de caráter. E o Senhor quer fazer isso conosco.
nós estamos nos avivando hoje, foi o fruto da oração do nosso profeta Josidal. Um avivamento ele só surge de verdade, de alguém que profetizou sobre nós, de alguém que acreditou em nós quando ninguém acreditava em nós, onde nós mesmos não acreditávamos em nossas vidas. E existe um homem que orou por Gales e pediu: levanta alguém em Gales. Assim como nós temos pedido ao Senhor: levanta alguém em Chiqué, para orar o ponto da nossa cidade não ser mais tomada pelo tráfico, mas ser tomada pela glória de Deus. A igreja não precisa sair da bolha. E o Senhor levantou Eva. O Senhor levantou Eva, e Eva ele sentiu um profundo chamado de oração à santidade. E ele pedia: Senhor, dobra-me. Por que ele falava dobra-me? Porque ele ouviu essa palavra. Sabe, as pessoas estão reproduzindo aquilo que elas veem sobre nós. Sabe, quando a gente ora, os nossos filhos oram. Quando eu saí de casa, vi meus filhos saindo da música. Hoje para mim foi uma alegria de estar aqui, mas ao mesmo tempo estar a ministrar. E eu falei: filha, entenda, a mamãe vai ministrar, ela vai em paz, mamãe. E ela orou por mim, porque ela me viu orando por pessoas. E nós precisamos ter um avivamento de transferência, igreja. Sabe aí o que eu achei lindo em Aaron Rose, que ele disse assim: Senhor, converte Gales, que Gales é terrível. Gales verdadeiramente era terrível, mas ele não se colocou fora daquele pecado. Ele pediu primeiro que o Senhor o dobrasse. Dobra-me, Senhor, dobra-me, ou seja, derrete-me, Deus, derrete-me. Sabe quando o avivamento vem para de quê? Quando os pastores da igreja pararam de estar acusando uns aos outros, ou acusando os membros da igreja, quando nós verdadeiramente pedimos: Senhor, nos derreta. Senhor, nos derreta. Nos derreta de uma vez. Fala assim: não coloque o teu sermão no fogo no teu sermão. Mas as pessoas, elas precisam ser impactadas. E aquele mover daquele menino naquela reuniãozinha de oração: dobra-me, dobra-me. E foi juntando mais: dobra-me, dobra-me, dobra-me. E todo mundo foi se contagiando. E todo mundo foi se arrependendo. E aquele povo de Gades, que era um povo porco, que falava imundície, que tinha tanto, não tinha testemunho nenhum de vida e caráter. De Gades não é diferente da nossa cidade. Aquele lugar, aquele pequeno lugar, ele foi impactado para a glória de Deus. Quem devia começou a pagar as suas contas. Quem xingava não xingava mais. Os presídios foram todos abertos, não tinha mais presos, não tinha bares, não tinha prostíbulos, porque o Senhor mudou a história da igreja. O Senhor quer fazer esse avivamento em nossas vidas. O Senhor quer fazer um avivamento de caráter para a igreja. E um dos avivamentos que nós tivemos bem próximo, que é esse que eu vou enfatizar, foi um avivamento em Toronto. Ocorreu na igreja de Toronto, e diz que foi um dos aniversários, se eu não me engano, da igreja, lá no Canadá. E lá houve manifestações físicas, o Espírito Santo caiu, uma chama. Vou falar de avivamento, mas foi uma chama. E lá houve sim uma palavra para o Brasil. E muitos dos homens de Deus e pessoas de oração e homens reconhecidos, eles têm uma palavra sobre o Brasil. Ele diz: Brasil, Brasil, prepara-te, Brasil. Vem uma onda de santidade, como o tema do nosso congresso é avivamento e santidade. Não há avivamento se não houver mudança de comportamento. Então a gente precisa abandonar as velhas práticas. Nós precisamos. E ele diz: prepara-te, Brasil. E há uma profecia de último avivamento, porque um avivamento é assim, uma raiz de fogo que vai se estendendo e vai estender ao mundo de uma forma que ainda não vai conseguir parar. E há uma profecia de que esse avivamento vem do Brasil. E nós não ficaremos fora deste avivamento. Eu estou falando aí, está aqui uma chama de fogo em mim, que está arrepiando até o cabelo da cabeça. Uma onda de poder. Prepara-te, Brasil, prepara-te. Vai vir uma reforma.
reforma para o Brasil. E aquilo que era escândalo da igreja, o Senhor vai levantar uma voz profética para consertar a igreja do Brasil. E tirar de nós tudo aquilo que está errado. Zacarias 13:9 diz assim, ó. Eu não vou me demorar, que eu já estou terminando por causa do horário. Diz assim, ó, 13, de 8 a 9. O Senhor diz assim, ó. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, 2 partes serão estipadas. Mas a terceira parte estará na terra. E o Senhor pergunta para ti, de que parte é que você faz? Você está em que parte? E que a igreja seja que sobra. Que a igreja do Senhor seja que sobra. Ele diz assim, aí aqueles que sobrarem. O Senhor não vai fazer, porque da igreja aqui só vai se salvar 30%, 35%, não. Os 35 bonzinhos vão salvar, não. O Senhor diz, aqueles que sobrarem, eu os farei passar pelo fogo. Então, se nós sobramos, significa que nós não estamos bons, porque bom é Deus. Mas o Senhor vai nos lapidar como Ele fez Pedro, que de outra hora negava Jesus, de outra hora não tinha palavra, mas quando ele viu Cristo glorificado, ele teve poder e autoridade. E é isso que o Senhor vai fazer sobre a sua igreja. Os que sobrarem, eu farei passar pelo fogo. E o fogo, ele é o avivamento. E o Senhor diz, eu vos purificarei. Então não pense você que você é santinho, que tudo vai vir para você porque você consegue com suas forças. Não. O Senhor é o Deus que te purifica, a igreja. E Ele vai nos purificar como a prata e como o ouro. Te purificarei como a prata. E aí viveremos o avivamento de gás. Derrete-nos, Senhor. Porque no original a palavra dobra-me significa derrete-me. Derrete-me, Deus. Dobra a minha vida. Refinarei como o ouro, como se refina o ouro. E aí, querido, quando o Senhor nos purificar da forma que Ele deseja, aí eles orarão a mim. E eu atenderei, diz o Senhor. E dirão de vocês, Igreja Sinai, no Prometo 3, vocês são meu povo. E nós te diremos, Senhor, tu és o nosso Deus. Aleluia! Porque tarda o avivamento, igreja. Nós viveremos grandes coisas. E para isso vamos confessar os nossos pecados. E para isso vamos abandonar tudo que é duvidoso. Para isso nós vamos lançar fora tudo que é meia verdade, e nós vamos confessar Jesus publicamente, porque aquele que confessa Jesus diante dos homens, o Senhor nos confessará também diante de Deus. Confessaremos, não teremos vergonha de exaltar o nome do Senhor, porque a última chama, a chama do avivamento, ela está sobre nós. Amém? Glória a Deus! E o Senhor me levou a estudar a palavra Brasil. Brasil, ele é originado da madeira. A gente aprendeu isso quando estudava no ensino fundamental 1. O nome Brasil é da madeira, do pau-brasil. Por quê? Porque o pau-brasil era tão importante. E o Senhor vai fazer isso com o avivamento. O direção do Senhor está me dando agora. O pau-brasil era tão importante que vinham as pessoas da Europa e de outros lugares e vinha e até para vender esse pau-brasil para levar para outros lugares. Porque o tecido mais precioso é o tecido que é pintado de vermelho, pastor Costa. E o pau-brasil ele solta a tinta vermelha, que representa o sangue de
Jesus sobre nós. E no Brasil havia tanto pau-brasil, porque só era refinado, só era chique, só era autoridade que estava marcado com essa tinta vermelha. E o mundo todo queria essa madeira do Brasil. Então, pau-brasil. Só que a palavra Brasil do original, ela representa brasa. Porque o pau-brasil, ele queima. E o Senhor me leva a lembrar das palavras de Isaac. Pai, aqui está a lenha, aqui está o pau-brasil, a lenha, aqui está o Brasil, que é o fogo. E onde está o cordeiro? Não sei. E onde estão as pessoas disponíveis? Nós temos tudo pronto. Nós temos a lenha, nós temos o fogo. E nós temos o cordeiro, que foi o Deus vivo, que já morreu por nós. Só precisa de alguém que junte a lenha ao fogo. Porque o fogo sozinho ele vai morrer. Mas se nós nos juntarmos como igreja, nós vamos incendiar. E o Senhor vai mudar a história, não só de Jequié. Como é o nome dessa rua, pastor? Avenida Ulisses Coelho. E haverá um avivamento na rua Ulisses Coelho Lima. Impactará todo o quilômetro 3 e toda a cidade de Jequié. Em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém? Vamos ficar de pé? Chama!
Todos os amores
Enche o teu povo com a tua glória, com o teu poder. Toda honra, toda glória pertence a ti. Santo seja o teu nome, Jesus.